Venom. E se eu te dissesse que é Deus quem controla o mal no mundo? E se eu te dissesse que é Ele quem decide até onde o mal pode ir e quando ele deve parar? A verdade é que coisas ruins acontecem e Deus está envolvido em todas elas. Talvez isso soe estranho, até desconfortável. Afinal, estamos acostumados a pensar no mal como algo solto, fora de controle. Mas a verdade é que nada, absolutamente nada, acontece sem que o Cordeiro permita. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre a soberania de Deus sobre o mal na história. Meu nome é Douglas Elias e esse é o canal Diálogo com Deus. Lembro-me da primeira vez que li o capítulo 6 do Apocalipse. Fiquei profundamente impressionado com a cena que João descreve. O trono de Deus, o Cordeiro abrindo os selos e então, um a um, os 4 cavaleiros surgindo sobre a terra. Enquanto eu lia, uma pergunta ecoava em minha mente. Como o mal pode agir com tanta força no mundo se Deus é soberano? E, no entanto, foi justamente ali, naquela visão tão dramática, que encontrei uma resposta. João não estava apenas relatando um acontecimento simbólico. Ele estava mostrando algo muito mais profundo. O mal e o sofrimento existem sim, mas não estão fora do controle de Deus. Cada detalhe, cada movimento, cada cavaleiro, tudo se desenrola sob o comando soberano do Cordeiro que reina sobre a história. Acompanhem comigo. A visão dos 4 cavaleiros. Na visão que João recebe sobre os 4 cavalheiros, em Apocalipse 6, ele observa atentamente quando o primeiro selo é aberto. Em seguida, ouve uma voz poderosa dizer: "Vem!" E então, surge o cavalo branco. O cavaleiro carrega um arco e sai vencendo e para vencer. Eu consigo quase ver essa cena na minha mente. O brilho da conquista, o desejo humano de dominar, de invadir, de expandir poder. Mas o curioso é que esse cavaleiro não surge por vontade própria. Ele é chamado. Ele vem porque o Cordeiro ordena. Logo em seguida, o segundo selo é rompido. Outro cavaleiro aparece, este montado num cavalo vermelho como fogo. Ele traz a espada e simboliza a guerra, a violência, talvez até a rebelião entre os próprios homens. É a imagem do sangue derramado, do caos que as guerras provocam. Mas, novamente, esse poder não é absoluto. Ele só recebe autoridade porque o Cordeiro lhe deu. Então, o terceiro selo é aberto, e João vê o cavalo preto. O cavaleiro segura uma balança, e uma voz anuncia preços altíssimos para o trigo e a cevada. Sinal de fome e desigualdade. A fome não é total, mas é cruelmente seletiva. Enquanto alguns morrem de escassez, outros continuam com óleo e vinho à vontade. Essa é a face da injustiça que atravessa a história humana. Porém, mais uma vez, é o Cordeiro que o convoca e diz: "Vem." E por fim, surge o 4º cavaleiro, amarelo, pálido como a morte. João diz que o inferno o seguia. Ele representa a peste, as doenças, a destruição e a morte em todas as suas formas. Novamente, percebam, esse cavaleiro é solto após o Cordeiro que está com o rolo nas mãos o libertar. Essa é uma visão aterradora. E ainda assim, há algo profundamente consolador nisso. Nenhum desses cavaleiros se move sem a permissão do Cordeiro. Nenhum deles age fora do controle de Deus, pois Cristo é o Senhor da história. Cristo, o Senhor da história. À medida que reflito sobre essa visão, fico cada vez mais convencido de que o Apocalipse não é um livro sobre caos, mas sobre autoridade. João não quer que temamos os cavaleiros, e sim que confiemos naquele que os chama. O objetivo do apóstolo é destacar a soberania do Cordeiro e não o poder do mal. Vejam, quem é que convoca os cavaleiros? Cristo. Quem é que lhes dá poder para causar o mal, como arco e espada? Cristo. Quem é que abre os selos e libera os acontecimentos da história? Cristo. Apocalipse 6 nos ensina que Cristo é o centro de tudo,
que ele reina e que o trono do universo está ocupado, e o seu governo é absoluto. Assim, até mesmo o mal, por mais feroz que pareça, serve, ainda que inconscientemente, aos propósitos de Deus, pois nada escapa de suas mãos. Nenhum mal é eterno, nenhum mal é autônomo. O poder dos cavaleiros é limitado, temporário e controlado. Eles existem apenas enquanto o Cordeiro permitir. E quando chegar o momento certo, todo o mal, toda a dor e toda a injustiça serão silenciados pela voz daquele que venceu a morte. A soberania no meio do caos. Ao olhar para o mundo hoje, eu vejo ecos desses 4 cavaleiros em ação. A ambição humana que conquista sem medida, as guerras que destroem nações, a fome que consome inocentes e as doenças que lembram nossa fragilidade. Às vezes, parece que o mal cavalga livremente. Mas então, me lembro da visão de João. E percebo que, acima de todos eles, ainda está o Cordeiro. Ele continua no trono. Ele continua abrindo os selos. E mesmo quando tudo parece fora de controle, a história ainda caminha na direção que ele determinou. Quando olhamos ao nosso redor, vemos um mundo mergulhado em dor que parece escapar a qualquer explicação. Às vezes nos perguntamos: onde está Deus em meio a tudo isso? A resposta é dura, mas verdadeira. Deus continua no trono, soberano sobre tudo o que acontece. Nada foge do seu controle, nem mesmo as ações mais cruéis do ser humano. Isso não significa que Deus aprove o mal ou que seja o autor dele, mas que ele o permite para cumprir propósitos que, por enquanto, estão além da nossa compreensão. Mesmo o pior que o mundo pode fazer ainda se move dentro dos limites traçados por suas mãos. O mal existe, sim, mas não reina. Ele só age até onde Deus permite, e nunca um passo além. Se o mal acontece, é porque o Senhor decidiu não impedi-lo. E isso não torna Deus fraco ou indiferente. Pelo contrário, mostra que ele age conforme a sua própria vontade. Ora, se Deus não é forçado por nada, nem por ninguém, se nenhuma força externa ou interna o obriga a fazer ou deixar de fazer algo, se ele é completamente livre e soberano, então, quando o mal acontece, acontece porque ele quer que aconteça, decidindo que não impedirá sua atuação. A oração e a soberania de Deus. E é justamente por isso que oramos. Se não fosse Deus quem determina até onde o mal pode ir, então não haveria sentido em clamar por livramento. Não haveria a quem pedir. É simples assim. Oramos porque cremos que ele tem poder sobre o mal. Por isso, como Cristo, dizemos: livra-nos do mal. E quando ele decide não nos livrar, ainda oramos como Cristo: seja feita a tua vontade. A verdadeira oração nasce da certeza de que Deus governa tudo, inclusive aquilo que não entendemos. Quem não crê na soberania divina não pode orar com confiança, pois a oração só faz sentido diante de um Deus que reina sobre todas as coisas. Assim, quando eu digo que Deus está envolvido ao permitir o mal, não quero dizer que ele seja o autor do mal, mas que nada acontece fora do seu controle. O mal não age por conta própria. Ele não é um poder livre ou independente. Ele só existe porque Deus permite. A verdade é que Deus o permite por razões que muitas vezes não entendemos, mas que fazem parte de um propósito maior. Deste modo, até o que parece fora de controle, na verdade, está debaixo das mãos daquele que governa tudo. Conclusão. No fim das contas, a mensagem dessa visão é clara e poderosa. O mal não governa, Deus governa. Os cavaleiros podem cavalgar, a terra pode tremer, os homens podem se desesperar, mas o Cordeiro continua reinando. Essa é a verdade que sustenta nossa fé. O Cristo que foi crucificado é o mesmo que dirige a história. E mesmo que hoje vejamos apenas fragmentos de um mundo ferido, um dia veremos o plano completo. O dia em que o mal será vencido de uma vez por todas, e toda lágrima será enxugada. Sim, há mal na história, mas sobre toda a história reina o Cordeiro. E é por isso que, mesmo em meio ao caos, eu descanso. Porque o trono não está vazio.
O Cordeiro está nele, e ele reina para sempre. Antes de encerrar, quero agradecer a você que ficou comigo até aqui, ouvindo e refletindo sobre essa poderosa verdade. Deus é soberano, mesmo sobre o mal. Se essa mensagem falou ao seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe com outros, para que mais pessoas sejam fortalecidas pela certeza de que o Cordeiro reina sobre toda a história. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça sua fé e aumente a sua confiança na soberania divina, porque é nela que encontramos a garantia certa da vitória.